Amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor quer falar ao seu coração. Hoje olharemos aqui para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 3 a 9, Marcos 14, 3 a 9, que nos diz: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amados, eu quero tratar sobre o tema a adoração que o mundo não entende. A adoração que o mundo não entende. E queridos, o Evangelho em Marcos nos apresenta Jesus caminhando resolutamente em direção à cruz. Nos capítulos anteriores, o Senhor já havia anunciado a sua morte aos discípulos. Ali ele revelava que o Filho do Homem seria entregue, seria rejeitado e seria morto. Amados, enquanto os líderes religiosos conspiravam para tirar sua vida, e o coração de muitos ali permanecia endurecido pelo engano do pecado, Marcos nos introduz uma cena de profunda devoção em Betânia. Algo que quebra paradigmas, um ponto fora da curva. O contraste aqui, amados, é impressionante. Por quê? Porque de um lado vemos homens tramando a morte de Cristo. Do outro, uma mulher derramava sobre ele tudo aquilo que ela possuía de mais precioso. Bendito seja Deus. Amados, enquanto uns rejeitam o Salvador, ela o adora. Enquanto muitos ainda não compreendiam plenamente quem Jesus era, essa mulher demonstra uma percepção profundamente rara. Ou seja, ela reconheceu o valor incomparável da pessoa de Cristo. Assim temos que ser, queridos. Temos que reconhecer esse valor incomparável da pessoa de Cristo. O cenário acontece na casa de Simão, o leproso. E isso já revela essa graça transformadora. Porque Cristo se aproxima dos rejeitados. Cristo toca os impuros. E Cristo restaura aqueles que estavam marginalizados pela sociedade. Com certeza, Simão não era leproso, mas ele recebia este nome.
Este é o problema de colocarmos apelidos em pessoas. O reino de Deus, amados, alcança pessoas quebradas, que carecem de graça. Então essa mulher entra trazendo um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro, extremamente valioso, como nos diz as Escrituras. O texto bíblico, amados, indica algo de enorme custo financeiro. Era um bem precioso, que talvez era guardado por anos. Mas, amados, diante da pessoa de Cristo, ela considera que nada era valioso demais. Ela quebra o alabastro e derrama aquele perfume sobre Cristo Jesus. Bendito seja Deus. O vaso, amados, ele quebrado simboliza uma entrega total. Não havia reserva, cálculo ou metade de devoção. Tudo ali foi derramado sobre o Salvador. Amados, a verdadeira adoração sempre custará algo. Por quê? Porque o coração regenerado, ele sempre entende que Cristo é digno de receber não apenas parte da vida, mas tudo. O amor por Cristo Jesus, amados, vai produzir uma entrega sincera, uma entrega sacrificial, uma entrega profunda. E o mundo não entende isso porque vai considerar como exagero tudo aquilo que é feito por amor a Cristo. Tudo aquilo que é feito com deleite a Cristo, o mundo vai considerar exagero. Logo surgiram as críticas. Para que esse desperdício, né? Ou seja, aos olhos humanos, aquela adoração parecia irracional. Por quê? Porque aquele perfume poderia ter sido vendido por uma grande quantia. E essa murmuração, amados, revela como o coração natural avalia as coisas apenas pela lógica terrena. Aqueles homens, amados, enxergavam valor no perfume. Mas eles não conseguiam perceber a glória daquele que estava diante deles à mesa. Ou seja, o problema nunca foi a preocupação com os pobres. Por quê? Porque Jesus jamais, amados, desprezou os necessitados. O próprio Evangelho ensina misericórdia, o próprio Evangelho ensina compaixão, graça. O problema ali, queridos, era um coração incapaz de compreender a supremacia de Cristo. Um coração que estava em trevas. E quando o amor pelo Senhor esfria, até atos de adoração irão parecer desperdício, queridos. Mas Jesus, amados, defende aquela mulher quando ele diz: ela praticou boa ação para comigo. Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. O que os homens condenavam, Cristo aprovava. Ou seja, a verdadeira adoração, amados, ela não é medida pela opinião humana, mas ela é medida pelo próprio olhar do Senhor. Muitas vezes, queridos, aquilo que parece loucura para o mundo é preciosíssimo diante de Deus. Então Jesus vai declarar: ela fez o que pôde, né? Ou seja, aqui no verso 8, essa frase ela é profundamente consoladora. Por quê? Jesus, amados,
Jesus não exige de seus filhos aquilo que eles não possuem. Mas Jesus recebe com prazer aquilo que é entregue com sinceridade, com deleite, com devoção, com alegria. Aquela mulher não ofereceu o que lhe sobrava. Ela ofereceu o melhor que tinha, ela ofereceu tudo que possuía de mais valor. E assim, queridos, a verdadeira adoração, ela nasce de um coração rendido, não de mera formalidade religiosa. O Senhor, amados, ainda diz que ela se antecipou, no verso 8, para ungir-lhe a sepultura. Talvez, queridos, ela sem compreender plenamente toda a dimensão do que fazia, ela participava profeticamente do cenário da morte de Cristo. Enquanto muitos rejeitavam a ideia da cruz, ela derrama o perfume precioso sobre o cordeiro que seria sacrificado, porque ela tinha Cristo como mais precioso. Perceba como Cristo é o centro de toda a narrativa bíblica. Por quê? Porque o perfume derramado anuncia esse valor infinito do Filho de Deus. Cristo, amados, estava prestes a entregar sua própria vida. Ou seja, em poucos dias ali, o seu corpo seria ferido. O seu sangue seria derramado. O verdadeiro sacrifício seria consumado na cruz do Calvário, queridos. Bendito seja Deus. Aquela mulher entrega um perfume precioso. Cristo entregaria a si mesmo. Aquela mulher quebrou um vaso de alabastro. Cristo teria o seu corpo esmagado na cruz. Aquela mulher, queridos, foi criticada por amar demais. Cristo seria rejeitado por amar pecadores até o fim, queridos. Bendito seja Deus. Aqui existe dois tipos de coração, né? O coração que adora e o coração que calcula. Um coração que se derrama diante de Cristo e um coração que murmura. Um coração que reconhece o valor infinito do Salvador e um coração que acha exagero viver para Ele. E assim, amados, o Evangelho, ele continua produzindo essa mesma divisão até hoje. Por quê? Porque o mundo ainda não entende a adoração verdadeira. E o mundo vai se opor, vai criticar, vai falar que é exagero. O mundo não entende como alguém entrega a sua vida a Cristo. O mundo não entende. Como alguém abandona pecados, sacrifica conforto, permanece fiel em meio à perseguição. O mundo não entende. Para o mundo, queridos, para o homem natural, essas coisas, esse deleite a Cristo, parece desperdício. Agora, para aqueles que tiveram seus corações capturados por essa graça infinita de Deus, Cristo vale infinitamente mais do que qualquer tesouro terreno. Cristo se torna o seu deleite, o seu prazer, suas afeições são santificadas. Aí no final Jesus vai declarar que o que ela fez será contado. Onde o evangelho fosse pregado.
Ou seja, perceba, o Senhor está eternizando aquilo que foi feito em amor sincero a Ele. Perceba que enquanto grandes impérios de época caíram, desapareceram, nem se lembram mais, o ato daquela mulher continua sendo proclamado através dos séculos. Como hoje aqui nesse devocional, queridos. Bendito seja Deus. Meditar sobre essas coisas é maravilhoso. Essas coisas são profundas demais. Aquela mulher derramou o seu tesouro porque entendia que Jesus era infinitamente mais precioso. Será que temos entendido isso? Que Jesus é infinitamente mais precioso do que qualquer tesouro, qualquer bem, qualquer relacionamento que tivermos nesse mundo? Porque quem contempla, queridos, de fato, a glória de Cristo aprende que nada nesse mundo se compara a Ele. Nada nesse mundo é maior do que Ele é infinitamente maior, infinitamente mais precioso. O coração natural não entende essa entrega, a santidade, uma devoção profunda. O mundo vai chamar de exagero aquilo que Deus chama de amor sincero. Eu vou finalizar. O alabastro, queridos, quebrado, significa essa vida derramada diante do Senhor. Então, aprendemos que Jesus, ele não deseja apenas partes do nosso coração, mas ele deseja uma entrega completa, uma entrega sincera, sacrificial, onde fazemos dele, para sempre, o maior tesouro de nossa alma, o deleite do nosso coração, queridos. Porque essa é a adoração que o mundo não entende. Cristo é o tesouro das nossas almas, é o maior deleite do nosso coração. Amém? Curve a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o Senhor por tua palavra. Que a tua palavra possa ser pregada e alcance vidas e corações de pessoas que foram regeneradas pelo Senhor, tiveram suas vidas capturadas pelo teu sangue e hoje se deleitam na tua presença. Que haja salvação, mudança, transformação de vida. Que este meu irmão e esta minha irmã sejam alcançados pelo Senhor. Em o nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida. Deus abençoe.